Lucas 6, nós vamos ler o 12 e o 13. Amém? Então Lucas 6 diz assim no 12: naquela ocasião, Jesus subiu um monte para orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles e deu o nome de apóstolos a esses 12. Agora vai lá em João 5,19. Próximo livro, João 5,19. Então Jesus disse a eles: eu afirmo a vocês que isto é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo que o pai faz, o filho faz também, pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Oh, glórias, aleluias. Queridos, Jesus está voltando. A gente precisa ter certeza disso e precisa ferver no nosso coração de que Ele está voltando e que o tempo é muito curto. Falta muito pouco tempo. Aliás, falta muito pouco tempo. Que horrível, que português horrível. Deixa eu falar com uma professora de português. Falta pouco tempo para o Senhor estar às portas. Ele está às portas. E nós precisamos estar preparados para esse encontro, porque não vai ser de qualquer forma. Sabe que às vezes dá a impressão de que nós vivemos como se Jesus não fosse voltar. Nós vivemos como se, tudo bem, daqui a um tempo Ele volta, Ele pega na minha mão e fala: vamos lá, filho amado. Mas não vai ser assim. É preciso cumprir certos princípios. É preciso cumprir aquilo que o Senhor tem sobre as nossas vidas, para que nós possamos chegar nesse encontro. Porque não é só o encontro. Tá ruim? Minha voz já é linda, né? Eu tenho certeza que essa voz já é linda. Às vezes eu estou dando aula e eu mesmo conversando comigo, falo: coitado dos alunos, ouvindo essa voz linda, mas glória a Deus. Então Jesus está voltando e a gente precisa estar preparado para esse encontro. Você está preparado para esse encontro? Hoje nós vamos ver se nós estamos pelo menos no caminho desse preparo. Hoje nós vamos observar se a gente está preparado para esse encontro ou não, porque há princípios que precisamos cumprir para que possamos ter direito ao reino. Há um reino para nós, há um reino preparado. Será que a gente tem direito a esse reino? Só os filhos têm direito ao reino onde o governo é de Deus. Nós estamos vivendo um tempo onde há alguém governando essa terra. Nós estamos vivendo um tempo onde há alguém achando que manda em tudo isso aqui. Mas para um governo onde Deus é o rei, só os filhos têm acesso. Só os filhos vão viver a paz que excede todo entendimento, ainda que esse reino aí, esse mundo esteja todo confuso. Ainda que esse mundo esteja vivendo situações terríveis, mas há um governo onde Deus é rei, e para ter direito a esse governo tem que ser filho. Para eu ter direito a esse governo na terra como filho, eu preciso disso aqui, para que elas sejam minhas filhas, eu preciso disso aqui. Então, isso aqui, registro civil de Cotia, foi feito e dá o direito de filho a Pietra. Então a Pietra, aqui na terra, para que eu mostre que ela é minha filha, para que eu tenha acesso, para que eu possa mudar de escola, para que eu possa mandar escola, para que ela possa casar e entregar ela para alguém. Primeiro precisa aqui, esse acesso como filho. Tem ela, eu tenho logo um monte, viu gente? Glória a Deus, são só 3. Então esse aqui dá o direito de filha a Isabelle, que está ali, Pietra lá no telão. Então a Isabelle, o direito de filha, para ela ter o direito de filha, para que eu possa cuidar, está aqui. E o último, que é novinho, não sei porquê, esse aqui já está velhinho, 26 anos. E esse aqui, 7 anos. Então, para que elas tenham acesso como filha, minha filha, filha do Éder, é isso aqui, que comprova que elas são filhas.
Mas e no mundo espiritual? Para que você tenha acesso de filho no mundo espiritual, o que é necessário? Há princípios que são necessários. Princípio esses: aceitar Jesus como teu único Senhor e Salvador. O arrependimento daquilo que você fez e andou, e pelo tempo que você andou sem Ele. A Lumara declarou aqui quantos anos ela declara esse Senhor. Mas eu não sei se vocês perceberam que o quanto de tempo que ela falou que ela declara Ele, que ela se arrepende da vida, não é a mesma quantidade de idade dela. Mas o pai dela e a mãe são pastores. Você entende que não tem nada a ver com de repente o meu pai ou a minha mãe? Isso tem a ver comigo. E a gente precisa ser sincero diante do Senhor e dizer assim: Senhor, meu pai e minha mãe pode ter dito tudo e me ensinado tudo, mas hoje, nesse dia, e você vai olhar e falar 24, domingo 24 de setembro, é nesse dia que eu tive o verdadeiro encontro. A gente precisa declarar isso e ser sincero diante do Senhor, porque diante dele ninguém engana o Senhor. A gente engana homens, mas a gente não engana o Senhor. Ontem meu irmão fez aniversário na quinta, então ele fez um jantar só para a família, e ontem ele chamou uns amigos. Então chamou um pessoal, e no meio dos amigos tinha alguém lá que, filho de cristãos, a vida inteira ele ouviu sobre esses princípios, que é aceitar Jesus, arrependimento e viver pela fé, porque foi o que ela disse: o justo vive pela fé. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Só que a gente quer viver segundo a nossa vontade, a gente quer viver segundo aquilo que eu quero viver segundo o suprimento da minha necessidade, e eu quero me declarar filho de Deus. Na célula foi muito interessante a célula, e eu vi que o Paulo acho que também falou como foi a célula. Eu falei: gente, como Deus é perfeito. Porque quando ele estava dizendo como foi a célula deles na terça, eu estava pensando como foi a minha célula na terça. Porque eu estava falando exatamente isso lá. Porque às vezes a gente quer viver e a gente quer ter direito a tudo, mas a gente não tem acesso àquilo que está no coração de Deus. Eu estou escolhendo e fazendo escolhas minhas. Eu quero, Senhor, eu quero. Foi declarado aqui. Não preciso nem falar, ela já falou. Eu quero, Senhor, eu quero tanto isso, eu quero tanto aquilo. Mas o que o Senhor quer, é isso que tem que estar no nosso coração. O que Ele quer. Sabe por quê? Porque às vezes eu estou vivendo uma situação que não é legal. Às vezes eu estou vivendo algo que não é bom, porque eu escolhi viver coisas que não estão no coração de Deus. Porque eu escolhi viver vontade própria. Mas a minha vontade própria leva à morte. A minha vontade própria me separa da vontade de Deus. Mas a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, nos supre, cuida de tudo, aplana o caminho, nos coloca de volta no caminho. E é isso que a gente tem que aprender. A gente está orando, o que a Bíblia fala? Que fala assim: aquilo que você orar, aquilo que você pedir, você recebe. Aí você fica assim: gente, eu nem estou recebendo, você está pedindo. Mas sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo para filho. Filho conhece o coração do pai. Filho sabe que o que ele faz está agradando ou não. O teu filho físico, se o teu filho físico sabe quando ele está fazendo algo, se aquilo agrada ou não. Quando a Pietra Isabel já chega meio ressabiada, fez algo que sabe que não me agrada. Só que às vezes não é só agradar a mim, é agradar a Deus. Porque eu não vou poder levá-las para o céu, mas Ele pode. Ele vai poder entregar na mão dela todo o direito de filho. E aí não sei se vocês lembram, gente, eu me alegrei tanto. Eu até falei ontem isso com o Éder. Porque quando o Senhor
usou alguém para falar comigo a última vez que eu fui para a rocha. Ela falava que ela me via de roupa de exército e que eu buscava minhas filhas e eu trazia. Só que ela falava assim: eu não sei se são suas filhas físicas ou são as espirituais. Eu me alegro em começar com as minhas filhas físicas. Eu me alegro, sabe por quê? Porque vai ser falso se eu vir aqui te falar e te ensinar, e se a minha casa não faz. Se na minha casa não está acontecendo, não adianta nada. Porque você pode ir para o céu, mas eu não. Porque deixa eu te contar uma coisa. Tem ninguém ouvindo? Não. Tem um monte de gente trabalhando para Deus e não vai para o céu. Deixa eu beber água. É água. Tem um monte de gente trabalhando para Deus, dentro de igreja, coordenando igreja, cuidando de igrejas grandes, nomes renomados, que não vão para o céu. Quer palavra para isso? Senhor, eu preguei em teu nome. Senhor, eu expulsei demônio em teu nome. Para trás de mim, que eu não te conheço. Então tem muita gente que não vai. Então, em primeiro lugar, eu quero levar a minha casa o mais próximo de Deus, porque eu não posso levar para o céu, mas próximo de Deus eu posso. E quando elas, porque eu não disse nada, por vontade própria, falou: mãe, eu posso dançar? A Dani foi e falou para elas, né, quem quer dançar, quem quer dançar? E aquilo estimulou o coração delas. Elas falaram: mãe, eu posso? Glória a Deus. Ela começou com a Pietra começou a pegar a Bíblia e ler. E mãe, olha que oferta. Eu ministrei a oferta que ela estava vendo na Bíblia. Eu vim aqui e ministrei. Que eu falava: você não vai fazer, então deixa que eu faço, me dá aqui. Amém, manda para mim. Ela nem percebia, eu fui. Aí depois a Isabelle viu e falou assim: mãe, eu quero. Aí o Éder perguntou: pode pôr? Olha, pode não ter sido melhor que você ouviu, mas deixa eu te falar uma coisa, ela teve coragem de sair do lugar e vir aqui e fazer. Quantas pessoas bem mais velhas, com muito mais conhecimento, não têm coragem de sair do lugar? Então eu louvo a Deus por isso. Eu glorifico a Deus por isso, porque a ousadia, o Senhor se alegra. Porque Ele fala que os tímidos não vão herdar o reino. E elas podiam ter ficado, mas elas foram. Você pode ficar, mas você pode ir, porque você é filho. E que filho é esse que pedindo algo o pai não vai entregar? A gente só precisa saber ouvir o coração dele. A gente precisa aprender a ouvir o coração de Deus. A gente precisa aprender a compreender. Então a fé, o arrependimento e o batismo, e viver pela fé, são os princípios que o filho inicia num caminho com o Senhor. Nós precisamos disso. É um processo. É um processo e a gente precisa estar dentro desse processo. Jesus veio à terra para nos ensinar a resgatar a identidade de filho, porque nós não sabíamos o que era ser filho. Ele veio e Ele mostrou o processo de ser filho. Ele veio mostrar para nós como é que se comporta, como é que tem acesso ao Pai um filho. Se nós observarmos o que nós estamos vivendo hoje, esse tempo que nós estamos vivendo hoje, tem sinais de que o avivamento está chegando. Tem muitos sinais de que o avivamento está chegando. Mas junto com o avivamento vem uma resistência. Olha o que a gente está vivendo. Há uma resistência muito grande ao Evangelho. Há uma resistência muito grande àquilo que Deus criou e como Ele criou. E o mundo está querendo o quê? Nos enfiar a goela abaixo. Vocês vão ter que aguentar isso. Vocês vão ter que viver. Esse rapaz que eu falei que eu estava conversando ontem, os pais cristãos, e ele optou pelo homossexualismo. Então ele desde criança ele falou. E eu perguntei para ele como é que era, porque ele deve ter a minha idade, como é que era a escola naquela época. E a gente conversando, e aí eu falei para ele: eu tenho plena convicção, você escolheu, você fez a tua escolha, é pecado diante do Senhor, mas eu também tenho pecados.
também tenho escolha. Eu posso não estar fazendo a mesma coisa. A gente tem mania de olhar e achar assim, ó, só o homossexual vai para o inferno. E não é real. Tem pastores que vão para o inferno e não são homossexuais. Tem cristãos que vão para o inferno porque adultera, porque usa a internet de forma errada, porque não vive os princípios, porque vem só no domingo, ouve a palavra e sai pelas portas da mesma forma e não traz uma mudança. Ele está investindo em você. Para que você ouça a palavra e viva segundo a palavra, ele está investindo em você, e é alto, porque ele está investindo em você só de aluguel R$5.000 para você ouvir a palavra. Ele está investindo em você 5 mil de cada caixa. Ele está investindo em você 1.500 nessa caixa. Ele está investindo em você um monte para você ouvir e sair por aquelas portas da mesma forma. Ele está investindo para você sair como filho e ter acesso ao Pai. É para isso que ele está investindo. Ele está investindo o nosso tempo. Você podia estar agora fazendo para entregar um jejum e comer carne. Está lá já fazendo, assando. Pai, aliás, você já deixou a carne assando? Oh, glórias. Você está entendendo? O teu tempo está sendo investido aqui. Quando você sai da sua casa para vir na quinta, quando você sai para vir no domingo, quando você sai para vir na sexta-feira para vigília, para orar, para entregar, você também está investindo no tempo. Então está na hora de o nosso tempo mais o tempo do Senhor, o nosso investimento mais o dele, andar como filhos, alinhados. Alinhados. Chegou esse tempo e a gente precisa entender, porque o avivamento está aí, mas a grande resistência está aí. As pessoas estão fazendo e tentando tornar normal coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. Eles querem que a gente aceite coisas abomináveis aos olhos de Deus. E você pensa que você pode, você chega e você fala e você vai ser aceito, a tua ideia vai ser aceita? Não. Para eu conseguir dar aula no meu primeiro dia, eu preciso fazer, e eu tenho lá um material que todo ano eu vou usar no meu primeiro dia. Para dizer assim, ó, você pensa de um jeito, eu penso de outro, tá tudo bem. Porque eles querem que eu pense igual a eles, e eu já falei que eu não vou pensar igual a eles. Não tem condição nenhuma de eu pensar como eles. E tem um monte de professor cristão dentro da minha igreja, mas que tá tudo bem. É, da minha igreja, da escola. Oh, glória, já estou trazendo todo mundo para cá. Tá tudo bem, amém. Tá tudo bem. Qual o problema de fazer isso? Qual o problema de fazer aquilo? Mas é abominável aos olhos de Deus, tem que ser abominável aos meus. Só que a prática tem que ser abominável, não as vidas. As vidas precisam se achegar e precisam encontrar em nós. Quando eu revi, depois de 30 e tantos anos, as pessoas que meu irmão falou assim, eu vou chamar os nossos amigos lá do passado. E eu fiquei ansiosa, eu falei, Jesus, como é que vai ser entregar 30 e poucos anos depois, 40 anos depois, eu tenho 49, eu ia falar 47, eu me roubei 2. Não tem problema nenhum. Então eu saí de lá há muitos anos. Eu não os vi há muito tempo, eu estudei com eles. Eu entrei com 7 anos na escola, eu estudei com eles. E eles chegaram. Aí vem, justo para mim, gente, não funciona. Aí vem a moça, porque quando o James convidou ela para vir, ela falou assim, Kelly, quem que é a Kelly mesmo? Ela ficou. Aí eu fiquei super feliz, né? Quando ela chegou, ela, sei quem é. Ela olhou e lembrou de mim lá atrás. Eu amei, porque ela lembrou de mim lá atrás. Eu falei, gente, quer dizer que eu continuo igual? Mentira, mas eu acreditei. Eu fingi que eu acreditei. Que quando ela estava lá comigo com 15, 16 anos, que a gente andava pelas ruas do Parque São Jorge, ela falou assim, gente, agora eu lembrei que você continua mesmo. Eu falei, fala um pouco mais alto para as pessoas em volta ouvirem. Fala, como é que é? Ela falou, continua a mesma. Ela não pôde falar a mesma coisa, mas está tudo bem. Porque, gente, ela era assim, eu olhava para cima. Ela era magra e alta. E eu era baixinha. E ela magra e alta. Né? Tá tudo bem. Mas, gente,
E a hora que a gente começou a conversar, e eu brincando ali, falando com eles, e eles falaram, gente, você continua mesmo. Aí eu falei assim, eu tenho que falar, logo nos 5 primeiros minutos eu tenho que falar. Falei, mas tem algo a meu respeito que vocês não sabem, eu preciso contar para vocês. Aí ficou todo mundo, né? O que será? Será que ela fez o quê? Eu sou pastora. Eu sou pastora. Aí sabe o que eles disseram? Eu já sei. A gente vê os seus status, a gente vê, não teve nem novidade, não teve graça nenhuma. Eu falei, então vamos para a parte 2. Então, vocês conhecem a Avenida Lions? Vocês conhecem? Lá, número 614, tem uma pizzaria que todo mundo conhece, é quase do lado. Vão lá. Eu já convidei, já tive que ir nos 5 minutos de encontro, já tive que ir para a parte 2. E aí eles falaram, nós vamos. E eu creio que eles vão vir. Eu creio, só para ver. Porque às vezes é a curiosidade, só de ver, de olhar a pessoa para falar, deixa eu ver se é a mesma doida. Aí eles olharam a Isabelle ficou mais com eles do que eu. A Isabelle e a Pietro ficaram lá no meio deles, eles são super divertidos. E elas ficaram mais tempo com eles. Quando ela olhando a Isabelle meia doida, falando sozinha, fazendo não sei o que, eles falaram assim, igualzinho você. Gente, eu falei, eu estou me descobrindo, eu estou descobrindo a minha identidade ali que eu não lembrava mais. Porque eles falavam, lembra tal pessoa? Não. Lembra tal pessoa? Não. Eles diziam, gente, você é terrível. Eu falei, sou. Só depois que Jesus me achou, que eu me achei. Depois disso eu não lembro mais nada. E como é bom olhar e falar assim, você continua a mesma essência. Eu falei, depois de Jesus eu voltei a sorrir. Porque até o sorriso o mundo apagou. A minha identidade, esse mundo apagou. E quando eu estava andando, perdida por esse caminho, e Jesus me encontrou, Ele trouxe de volta. Mas sabe o que a gente tem mania de fazer? Quando Jesus nos encontra, aquilo que você tem de bom, que é avivado, que Ele vai usar. Porque Ele não vai usar uma farsa, Ele não vai usar uma máscara, Ele vai usar você, quem você é, a tua identidade, aquilo que é bom, aquilo que Ele já colocou, porque se Ele te construiu, não tem lógica. Ele me construiu, e aquilo que eu tenho de essência, Ele vira e apagar, passar uma borracha, tudo apagar. Aquilo que é bom, aquilo que atrai pessoas, Ele vai usar. E por quantas vezes eu tentei apagar quem eu era? Eu falava, eu tenho que ser sério, eu não posso rir. Não posso rir porque vai ofender as pessoas, eu não posso rir. Eu não posso vir aqui brincar, porque as pessoas vão falar assim, é uma criança, não é nada. Mas o Senhor me chamou assim. O Senhor quer a minha alegria. Sabe por quê? Porque tem gente aí fora morrendo, que precisa de alguém para ensinar a voltar a sorrir. Precisa de alguém ensinar a abraçar. Essa parte não sou eu, tem outro que precisa de alguém. Cada um de nós temos algo que Deus precisa para usar nesse mundo, que Deus precisa para usar e trazer as pessoas para perto. Eu vou falar, a Adriana vai ficar brava comigo, mas eu vou falar. Ela me falou, contou para mim, já era. Ela falou para mim assim, ó, sabe que, eu não vou lembrar direito, mas eu vou falar, se eu falar errado, você faz sinal, mas briga depois que acabar o culto, agora não. Ela falou assim, ó, eu sempre tive problemas com pastora, sempre tive dificuldade com pastora, mas eu glorifico a Deus pela tua vida. Ela falou, eu glorifico a Deus, e eu me alegro, não sei se ela falou eu me alegro, mas eu vou falar, porque eu vou me encher a bola agora, 5 minutos, não, 5 é muito, 1, não deu mais que 1 do que ela falou. Ela falou assim, eu me alegro pela tua vida, e eu glorifico a Deus pela tua vida, porque foi curado algo nela, a dificuldade de encarar, de estar junto com uma pastora, foi curado algo nela. Para cada um de nós existe alguém que vai curar algo em você. Cada um de nós. Não muda a tua essência daquilo que Deus usa. Sabe aquilo, como é que você vai saber se é isso? Aquilo que você é, a tua essência é fácil da Bíblia fluir através. Aquilo que você tem, a Bíblia flui através de você.
é fácil fluir do evangelho através disso. Se é falar, o meu é falar, porque eles falavam assim, gente, como é que eu era quando criança? Você falava e falava. Eu falei, eu vou perguntar para outro que isso aí já não serve mais. Próximo. E para você, o que é, Rosângela? Você falava e falava. Então esse também não serve. E para você, Arnaldo, o que era? Você falava e você ria muito. Eu falava, gente, é isso. Aquilo que você tem, e é o meu falar, e é o meu sorrir. Porque se eu fosse rancorosa, então, gente, o negócio não viria ninguém. Quem é que quer alguém rancoroso perto? Ninguém quer. A tua alegria, a tua essência é o que o Senhor vai usar. E se você perdeu a tua alegria, a tua essência, fala, Senhor, a partir de hoje, restaura isso e usa para louvor de tua glória. A gente precisa entregar nas mãos do Senhor para louvor. Está tudo bem entre nós, Adriana? Está tudo bem, não vai ficar brava? Tá, amém, glória a Deus. Mas cada um de nós, Deus vai usar de uma forma. Eu falo, a pessoa nem está aqui, mas eu não vou falar nome, tudo bem. Eu falei, gente, a pessoa ficou com vergonha porque a Adriana ofereceu uma carona. Aí eu tive que pegar do lado. Deixa eu falar uma coisa para você. A família da Adriana e Leinor somos nós. Porque é quem está aqui, porque nenhum deles tem família perto. Mas ela, né? Não tem nenhuma família perto. Então quando ela te oferece a carona, é com o coração satisfeito e alegria. Vai. E a pessoa ficou, mas eu tenho vergonha, a minha criação, a minha não sei o que. Eu falei, isso aí não interessa mais. Eis que faço nova todas as coisas. Você entende que aquilo do passado, a gente tem hora que a gente precisa visitar o passado e olhar no passado e falar assim, o que eu estou trazendo para o futuro desse passado? Porque não dá mais. Tem coisa que não dá mais para você carregar do passado. Então você precisa ir lá, voltar, olhar e falar assim, isso aqui não serve mais. Essa roupa não me serve mais. Esse sapato não me serve mais. Porque Deus quer pegar a tua qualidade, aquilo que você tem, trazendo uma roupagem nova, que todo mundo vai olhar e falar, isso é novo. Mesmo sendo a tua característica, mesmo sendo já aquilo que você tem. Então as pessoas, a gente precisa tomar cuidado, porque elas querem tornar normais aquilo que não é normal. A gente precisa estar bem preparado para aquilo que não é normal. Olha o que fala em Apocalipse 12:12. Portanto, o céu e todos vocês que vivem nele, alegrem-se. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está muito furioso, porque ele sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Ai da terra e ai do mar, se não estiver acordado para reconhecer quando é o diabo no meio da situação. Se ele já nos ensinou e nos capacitou, está na hora da gente, não precisa ninguém falar assim, ó, escuta, você está errando nisso, viu? É nós mesmos que temos que falar assim, isso eu não quero não. Ontem lá na festa o Éder fala assim, você procura, né? Tem coisa que não tem. Aí o Elton convidou uns funcionários da loja. E o funcionário tinha terminado com a esposa. De repente ele ligou ontem e perguntou para o Elton assim, eu posso levar tal pessoa? E meu irmão falou assim, você não tinha terminado com ela? Ah, acho que eu estou voltando. Aí levou. Posso levar tal pessoa? Levou. As pessoas estavam vendo muita bebida fácil lá, porque meu irmão ainda... Aliás, ele falou assim, para cada um levar a sua bebida. Ele comprou suco, refrigerante, porque ele não bebe como eu. Mas as pessoas levaram, cada um... Gente, quando é refrigerante, a pessoa traz um só, idole. Mas quando é bebida, cada um que descia com... Como é o nome daquilo? Cooler com gelo e tudo. Ninguém chegou lá com um negocinho quente. Gente, como... Né, eles são... Aí vem lá assim, ó, todo mundo descendo as escadas. Eu falei, gente, será que é coca, né? Mas também eu queria roubar uma coca para trazer hoje, pra gente tomar aqui, né? Só achei Guaraná Antártica e Pepsi. Agora se fosse bebida tinha tudo. É incrível. Eu ainda falei pro Elton, me libera umas aí pra gente tomar logo lá no fim. Mas não tinha uma coca, porque o que tinha de pouco que ele levou, que era o único que tomava coca lá, tomaram tudo. Mas aí vinha aquele monte de cooler com bebida. Aí os funcionários ficaram tudo doidão lá, bebeu tudo.
E eles começaram a conversar e falar, não sei o que, então, mas eu. E apontando o dedo, falando, ó. Aí eu falei assim, gente, deixa eu tentar disfarçar. Aí um dos meus irmãos, que eles não bebem, mas eles esquecem disso. Porque uma cerveja fica como, Edgar? Daquele jeito. Aí eu já tinha falado para Edgar, chega, acabou, parou, Coca-Cola. Viu? Coca-Cola é santo remédio. Chega disso e falei para a esposa dele, ele vai deixar o carro, que ele chegou primeiro e ela foi depois. Ele não vai dirigindo, ele vai ficar. Então até o meu irmão estava tudo bem, eu resolver o caso, mas eu quis resolver um caso que não era meu. Aí falei, vi o meu irmão e falei, você acabou Coca. Até a hora que eu vi, ele estava só com Coca. De repente eu olhei ele lá assim, com uma bebida na mão. Fui lá, peguei a bebida dele, joguei, amassei a lata, acabou, volta para o seu lugar, senta e fica quieto. Aí ele foi. Ele falou assim, não, eu estou vendo a briga aqui. Aí ele foi e eu fiquei vendo a briga. Aí ficava assim, não, que você, uma menina e um menino, você, que não sei o que, falando. Aí eu quis intrometer. Mas eu esqueci que quem bebe, por isso que a palavra fala, né, para a gente não se misturar com aquilo, nem tudo está aí, ó, mas nem tudo te convém, tudo é lícito, mas nem tudo te convém. Por isso que Deus já deixou tudo, a gente que cai, porque a gente é tonto. E aí tava lá os dois, eu falei, gente, deixa eu falar uma coisa assim, ó, me achando, né? Deixa eu falar uma coisa, pelo menos respeito o Elton que convidou vocês estão brigando, não sei o quê. Aí a mãe, que estava bêbada, com a filha bêbada, falando com o menino lá, não tem ninguém brigando aqui, não tem ninguém brigando. Eu falei, nossa, mas eles estão aí, não sei o quê. A filha, o diabo. Não era o diabo não, porque era só enviado dele. Eu sou do candomblé, sou não sei das quantas, sou não sei das quantas. Só não sei o que. Quem é? E ela, quem é você para julgar? Aí eu disse, gente, só fiquei. Falei assim, sou irmão Elton. Só falei isso. Não estou na festa, eu sou sempre que eu estou me respeitar. Não adiantava eu dizer que eu sou pastora, que eu sou não sei o que. Não. Assim, mas a minha mente ela é ótima. Eu já imaginando, falei, gente, vai sair mó barraco aqui, eu vou ter que pôr a mulher para fora, não sei o que, eu imaginando, eu olhando as pessoas, eu olhando a escada, como é que eu vou pôr a mulher para fora, vai sair um barraco, mas não sei o que, e eu lá. Eu jogava dentro da piscina, né? Porque aí tirava e fiquei lá. Ela falando, quem é você? Eu não estou julgando nada. Eu não estou julgando. A gente tem mania de entrar onde não é para entrar. Quem convidou? Aí eu só fui até o meu irmão e falei assim, deixa eu falar uma coisa. Fui afrontada assim. Tal pessoa, ele falou assim, eu devia ter dito não. Então quer dizer, meu irmão, tá tudo bem, é o dono da casa. Eu devia ter dito não. Eu deixei trazer, eu devia ter dito não. E aí eu falei assim, quando você convida, o que ela traz, vem e fica. Agora a gente vai ter que limpar. Aí ela foi embora, o marido levou, né? Ele foi embora, subiu, fez. Ele não tinha coragem de encarar ela. Ele falou assim, ó, sua neta está indo embora, já está subindo. E aí ela automaticamente foi, dando tchau e foi. Como a gente tem mania de entrar onde não é para entrar. Porque quando o Senhor nos chama para entrar, segundo o meu marido, Ele dá autoridade. Aí não tem quem resista. Quando a gente entra,
atitude alegre, sem ser convidado, você perde. Hoje é dia da gente aprender o que é ser filho. Porque aí eu fiquei até tarde, de madrugada, falando com o Éder, como é que é? E ele falando assim, Jesus passava. Ele não ia nos lugares para falar assim, vai aqui, ó, expulso você, expulso. É no caminho dele. Foi no caminho. Que seja no nosso caminho. E que o nosso caminho seja do Senhor. Que aquilo que a gente vai viver seja o que o Senhor tem. Você tem autoridade sobre a tua casa, sobre os teus filhos. O marido tem autoridade sobre a esposa. Nisso você já tem autoridade. Você não precisa esperar Jesus falar. Já age. Nesses lugares você tem autoridade. Na tua casa você tem autoridade. Igual o Éder ministrou no domingo, e ele falando, né? Como a gente tem mania de esperar o fim das coisas também. Quando roubou a chácara da esquerda, roubou a da direita, nem sei se eu estou certo, mas tá tudo bem. Roubou a chácara e a nossa no meio, a gente se levantou para orar. Depois roubou 2 casas para trás e a gente se levantou para orar. A gente tem que levantar para orar sempre. Pelo menos uma vez por semana você tem que fazer uma limpeza na sua casa, porque você sai, vai nos lugares, entra, pisa e traz. Você passa situações onde você trabalha, traz. Só que a autoridade está sobre nós dentro da nossa casa. A gente precisa falar, aqui quem manda é o Senhor Jesus. Aqui quem tem a autoridade é Ele. E eu como marido, como sacerdote. Os maridos precisam se levantar. Sabe por quê? Diz aí que a mulher é sexo frágil. Tem até uma música de um pastor, viu? Olha esse pastor. Dizem que a mulher é um sexo frágil. Que mentira absurda. Eu já estou declarando que ele é pastor. Não é ainda. Ele está vivo? Eu nem sei se ele está vivo. Como é o nome dele, gente? O amigo do Roberto Carlos? Não, ele não está vivo. Erasmo, ele está vivo? Não, não está vivo. Mas ele cantou essa música aí, esse louvor. Porque nós, mulheres, precisamos da cobertura do nosso marido. Porque ele tem mania de entrar mesmo onde não é chamado, tem mania de falar demais, tem mania de fazer. Nós precisamos de um marido dentro de casa que nos ensina. Nós precisamos de um marido que cobre, que é cobertura sobre nós. Porque às vezes a gente fica procurando lugar, procurando igreja, procurando cobertura, procurando não sei o quê, sendo que o nosso marido faz. Está sobre ele. O Senhor chamou ele e colocou ele para fazer isso. Então, maridos, acordem. Cubram vossas mulheres. Ensinem vossas mulheres. Porque para nós não é fácil. A grande maioria é a mulher que entra em depressão. A grande maioria é a mulher que morre do coração, morre disso, morre daquilo. Porque a gente envolve tudo. A gente agarra tudo. E se vocês nos cobrirem e cuidarem, a gente vai conseguir. A gente vai vencer. Tem dia que eu estou lá chorando para ir trabalhar e ele fala, põe a mão e fala, Deus te abençoe. Vai, você falou, Jesus, Deus me abençoe. É necessário o marido nos cobrir a cada vez que nós vamos sair, a cada vez que nós vamos fazer algo. É necessário. Porque o filho vê o que o pai faz. E como nós lemos, Jesus não fazia nada por conta própria. Mas ele é Deus. Mas ele não fazia. Ele consultava. Para ungir os 12, ele orou a noite toda. E ele viu o que estava no coração de Deus. E aí ele chama todos e escolhe os 12. Foi mal sucedida a escolha deles? Até hoje você vive da escolha dele. Até hoje a igreja está aqui porque foram esses 12 que ele ensinou e falou, vai, você faz parte da escolha dele. Ele tem que se alegrar. E você se alegrar por ter sido escolhido. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. A gente precisa se alegrar com isso. Se alegrar com a vontade
E nós precisamos vencer essa resistência que vem. Nós precisamos entender. Não sei se vocês viram aquela história do Heitor, de 4 anos, que caiu na piscina. Vocês viram? Ele caiu na piscina e ficou 10 minutos sem respirar. 10 minutos. Quando o pai voltou, ele foi lá, tirou o menino e ficou fazendo, como é que fala? Massagem cardíaca. Eu já olhei para o povo do exército que sabe melhor que a gente. Ficou fazendo massagem cardíaca no filho. O outro filho de 14, 16 anos caiu na hora, instantâneo. Está lá o vídeo, de joelhos. Levantou as mãos, colocou as mãos em riste e orou. E o pai fazendo massagem, a mãe chorando, ligou para os bombeiros. O filho saiu do chão comum, bom, e foi impelido e foi para as pedras. Colocou o joelho e ficou o tempo todo. Senhor, filho, ação de filho. Eu não disse que eu amo o meu irmão. Me dá a oportunidade de dizer que eu amo o tempo todo. A mãe chorando, os irmãos desesperados chorando, o pai fazendo massagem, chega os bombeiros, vai para o hospital, faz o exame e fala assim: tem um estrago terrível no cérebro dele. Se sobreviver a essas horas, ele vai ter sequelas. 6 dias depois, levantou andando, porque alguém agiu como filho, porque alguém fez o que tinha que ser feito, porque alguém recorreu a quem tinha que recorrer, porque alguém agiu no mundo espiritual antes da terra. Nós precisamos entender e agir no mundo espiritual antes de agir na terra. Nós precisamos compreender isso. O menininho está lá. Os médicos falaram assim: ó, não me peça para explicar. O jovem falou assim: não tem como você explicar, só ele. Você tem acesso. Você é filho. Esse mesmo Deus que um menino de 16 anos conseguiu acessar e ligar na terra e ligar no céu, ele acessou. Nós temos isso. Nós temos esse acesso. Já rasgou o véu. Ninguém costurou de volta, ele está rasgado. Já abriu. O céu está aí, você e eu temos acesso. Nós precisamos compreender isso, que nós temos acesso. E se a gente está vivendo situações e não estamos vivendo esse acesso, está na hora de você se levantar e sair daqui com esse acesso. A chave está de volta nas tuas e nas minhas mãos. A gente tem acesso. A gente precisa viver com esse acesso. A gente precisa compreender. Ele usou as armas espirituais. Está na hora de você usar as armas espirituais. Jesus usava as armas espirituais. Acordava antes de todo mundo e buscava as armas espirituais. Você acha que era fácil? Mesmo naquele tempo não era fácil. Os demônios andavam, e os demônios já viam ele de longe e falavam assim: por que você veio contra nós? Ele nem dava, ele só estava no caminho dele. Mas eles sabiam quem era, porque eles pediam autorização para ele. Permita que eu saia dele para entrar nesses bichinhos aqui, vai. E os porquinhos, ó, voaram. Tudo nessa terra tem que pedir autorização a Deus. O diabo, para tentar algo contra a nossa vida, tem que pedir autorização a ele. O diabo só está de pé porque há um fôlego de vida dado a ele. Ele não tem poder nenhum, ele não pode nada, mas nós podemos. E ele sabe que falta pouco tempo, por isso que ele vem furioso contra as nossas vidas. Mas maior é o que está em nós. Maior é o que está em nós. A gente precisa compreender isso. E a gente precisa restaurar a filiação. Então eu não vou embora antes de dizer: primeiro o filho só pode fazer o que vê o pai fazendo. Você tem visto o que Deus está fazendo?
Você tem olhado o que Deus está fazendo? O que Ele quer? Segunda coisa, Deus se agrada quando eu me envolvo com aquilo que Ele está fazendo. O que Deus está fazendo para esse mês de 2023? O que Deus precisa para esse ano? Você precisa saber. Você precisa ter acesso ao que Ele está fazendo. Porque Jesus foi lá e orou para saber quem são os 12, Pai, porque eu confio na tua escolha. Quem são os 12? São esses. Então, vocês são escolha de meu Pai. Você é bom? Não, não sou bom não. Bom é o meu Pai. O que Deus quer para sua casa? É o que você tem que ter acesso para fazer. O que Deus quer para o teu trabalho? Você precisa ter acesso a isso. O que Deus quer para Cotia? Nós precisamos ter acesso a isso. O que Deus precisa para Cotia? O que Deus precisa para o povo dele? O que Deus precisa para aqueles que ainda nem sabem quem Ele é? E o que Deus precisa para aqueles que acham que sabem, estão dentro da igreja? Nós precisamos ter acesso a isso. Nós precisamos compreender o que Ele tem. E Ele declara para os filhos. Só os filhos sabem o que Ele tem. Só os filhos. Então você já perguntou o que Deus deseja fazer através da sua vida? Lição de casa para nós. O que Ele deseja fazer naquela escola? A gente tem que fazer logo naquela escola, porque eu não aguento mais, eu preciso ir embora. 24 anos eu não aguento, mas eu preciso ter acesso ao que Deus quer naquela escola. E eu preciso fazer. Você precisa ter acesso ao que Deus quer no seu trabalho. E você precisa fazer. Você precisa ter acesso ao que Deus quer na tua família. Precisa fazer. Você precisa ter acesso ao que Deus quer na tua vida. Ele te chamou para quê? Por que é que Ele te chamou? Por que Ele te manteve de pé? Por que você está vivo até o dia de hoje? Porque nem era, tem gente aqui que nem era para estar vivo. Nem era para estar. Por que Ele te manteve vivo? Por que Ele tem te sustentado? A gente precisa entender isso. E a gente precisa buscar isso. Precisamos romper com Deus desse século e acessar o que o nosso Deus tem sobre as nossas vidas. E para finalizar, o oposto de cristianismo não é satanismo. O oposto de cristianismo não é satanismo. É orfandade. É você não se ver como filho. Você não se enxergar como filho. É uma derrota para aquilo que Ele veio fazer na terra. Você não se enxergar como filho. Não herda reino. Só herda reino quem é filho. Você não se enxergar como filho te faz muitas vezes não vencer coisas simples do dia a dia. A gente precisa olhar para nós e ver se nós estamos nos enxergando como órfãos ou como filho. A oração que você faz já prova isso. Se você não consegue orar e dizer Pai, se você consegue chamá-lo como Senhor, só como Senhor, mas você não consegue dizer Pai, isso já mostra algo. A tua dificuldade de enxergá-lo como Pai. Aquilo que a gente precisa acessar no passado, situação que teve com pai, com mãe, muitas vezes nos impede de nos enxergar como filho. Por isso que a gente tem que acessar e dizer: eu anulo tudo aquilo que me impediu de hoje me ver como filho. Levanta a tua mão, declara junto comigo: eu hoje anulo tudo aquilo que me impediu de me ver como filho, de receber como filha, de vivenciar o que o Pai tem sobre a minha vida. Eu anulo, aniquilo e passo hoje a viver como filha, acessar o que o Pai tem para mim e viver todo o propósito do Pai. Nós precisamos disso. Precisamos abrir mão da orfandade hoje para viver aquilo que Deus tem.
Se coloca de pé.